Márcia, bom dia. Bom dia, pastor, tudo bem? Tudo bom? Vamos abrir as Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15 até o 17. Se você tem aplicativo, pode procurar também no aplicativo. O resultado do Evangelho na vida do crente é o tema da mensagem desta manhã. Vamos iniciar a mensagem e no culto das 18 horas vamos terminar com o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. O resultado do Evangelho na vida do crente. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Primeiro mandamento, que vem como resultado do Evangelho na vida do crente. Estai firmes. Depois de falar do anticristo que virá com o poder e eficácia de Satanás, vai enganar a muita gente, vai realizar o seu ministério, chamado mistério da iniquidade, com poder, com sinais, prodígios e maravilhas. Depois de falar das pessoas que serão enganadas pelo anticristo, não sendo inocentes, mas culpadas por amarem a mentira, por amarem a iniquidade, amarem o pecado e não amarem a verdade, não abrirem o seu coração para Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Paulo pinta um quadro diferente. Ele vai falar dos crentes em Jesus Cristo, amados de Deus, aqueles que aceitaram a verdade do Evangelho, foram chamados por Deus através do Evangelho. E agora ele vai dizer do resultado do Evangelho na vida daqueles crentes. Aqueles crentes que estavam sendo perseguidos, crentes que estavam sendo mortos. Paulo, então, coloca o primeiro mandamento, o primeiro imperativo: estai firmes. Estai hoje e sempre. É algo constante. Não é um momento estar bem, no outro momento estar ruim. Alguns crentes parecem chuveiro velho. Você liga, sai água quente. Você está no meio do banho, sai água fria. Você não sabe se está quente ou se está frio. Você coloca no morno, sai água gelada. Você coloca no quente, sai o inferno. Então, esses crentes não têm estabilidade. Esses crentes não têm firmeza. Quando está escrito quente, o crente deve ser quente. A Bíblia diz lá em Apocalipse: vocês não são frios nem quentes, vocês são mornos. E por causa disso eu vou vomitar vocês da minha boca, disse o Senhor Jesus. Então, hoje e sempre. Para nós, então, vem a mesma mensagem nesta manhã. Hoje e sempre. Não é só quando escutamos, então, o hino firmes nas promessas de Jesus. Não é só quando estamos com os irmãos e ouvindo a mensagem, mas é sempre. É amanhã no serviço. É na escola, fazendo aulas online, que é claro que não tem o mesmo sabor da aula presencial. Todo mundo sabe disso. Mas hoje e sempre. É no momento de angústia, estai firmes. No momento de tristeza, estai firmes. Esse mandamento, então, chega para nós, irmãos, para no momento de pandemia, no momento em que está no Brasil aumentando o número de mortes, para fixarmos os nossos olhos em Jesus, na sua palavra, nas suas promessas, e principalmente no fato de que ele disse: eu vou preparar um lugar para você, para que onde eu estiver, você esteja comigo. Então, firmados na rocha que é Jesus,
firmados na palavra de Deus, nos ensinos de Jesus Cristo, a tempestade virá. A tempestade vem para todo mundo. A tempestade pega todo mundo. Mas a casa daquele que constrói sobre a palavra de Jesus Cristo, esta casa permanece. Ela não vai cair. Ela não vai ceder, ela não vai ruir. Amém. Então, o apóstolo Paulo, então, diz, hoje e sempre, devemos estar firmes na fé. É triste ver crentes dizendo, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se Deus está ouvindo minha oração, eu não sei se a palavra de Deus vai se cumprir. Todos os sinais estão aí, estão acontecendo, e há pessoas duvidando da palavra de Deus. Você pode não acreditar no que está acontecendo à luz da Bíblia, mas não tem como você ler a Bíblia e não dizer, bom, Jesus já falou isso. Eu postei no Facebook, no Instagram, uma figura representativa de Jesus dizendo, eu avisei, eu falei que o amor de muitos ia esfriar, eu falei de sinais, terremotos, pestes, mas isso não é o fim, isso é o começo das dores, eu avisei, fica firme. Então Paulo está dizendo que nós devemos confiar em Jesus Cristo para resistirmos às investidas dos inimigos da cruz. Esses inimigos da cruz, sejam principados e potestades, ou pessoas humanas, usadas pelo inimigo de Deus, que é o diabo e seus demônios. Nós temos que estar firmes. Às vezes, nós nos preocupamos com o incrédulo, e aí vem alguém que é da igreja, mimimi, blá, 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 e a nossa fé vai para o ralo. Não podemos fazer isso. Nossa fé não está firmada no que uma pessoa fala, mesmo sendo crente, a nossa fé está firmada em Jesus. Não interessa. Se o pastor começar a ficar xarope da cabeça, louco da cabeça, e começar a falar bobagem, o crente em Jesus Cristo, o crente batista, ele vai olhar para a Bíblia e dizer, peraí, o que está acontecendo com o nosso pastor? A Bíblia fala uma coisa, ele está falando outra coisa. E aí vai ter que chegar num acordo. Ou o pastor afina seu discurso com a Bíblia, ou a igreja vai dar o passe livre lá, o cartão vermelho para o pastor. Nós, então, estamos firmados, gente. É no que Jesus fala, é na pessoa dele, é na sua palavra, é em Deus. O salmista colocou diversos salmos, dizendo, eu estou com meus pés firmados na rocha. Eu clamei e o Senhor me ouviu. Eu estava à beira da morte e Deus me levantou. Meus inimigos estavam para me matar e Deus preservou minha vida. Então, nós temos que ter confiança em Deus, sermos inabaláveis na nossa fé. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus, gente. Nada, nem ninguém. Então, nós temos que estar prontos para resistirmos. Inclusive, quando a nossa própria cabeça dá uns tilts. E, como a Kátia falou, às vezes, né, a gente faz alguma coisa e fala, por que eu fiz isso? Mas a nossa fé não está firmada no que eu penso, ou no que eu acho, ou no que eu sinto. A nossa fé está firmada em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Portanto, a primeira ordem, primeiro imperativo que traz como resultado mesmo na vida do crente a atuação do Evangelho é estarmos firmes, crendo no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Segunda ordem, segundo imperativo, retende as tradições. Então, deixa eu falar uma coisa. Tradicional é a igreja ou a pessoa baseada nos ensinos da palavra de Deus. Então, isso é ser tradicional. Tradicionalista é a igreja ou pessoa baseada na cultura, costumes e ensinos humanos. Então, não podemos confundir tradição com tradicionalismo. Tradicional com tradicionalista.
Há coisas que não estão colocadas na Bíblia e nós aceitamos como cultura brasileira. Há coisas que estão na Bíblia e nós não aceitamos da cultura brasileira. Por quê? Porque a Bíblia condena. Então nós temos que saber distinguir a tradição bíblica de tradição dos homens. A Igreja Batista de Vilas Artes tem o compromisso de ser uma igreja conservadora na doutrina. Portanto, ela é tradicional. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, portanto, é inerrante, isto é, ela não contém erros, ela é infalível. Tudo que ela tem falado tem se cumprido e aquilo que está colocado vai se cumprir, que ainda não se cumpriu. Nós não queremos adequar essa palavra à cultura vigente, principalmente porque nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Portanto, nós temos que ter sabedoria, discernimento, compreensão da palavra, pois, ao mudar o culto de uma pessoa, nós mudamos a cultura daquela pessoa. E é por isso que o diabo coloca suas baterias através da cultura para tentar destruir a igreja, a família, instituições criadas por Deus. Paulo, então, dá uma ordem. Retende as tradições que nós ensinamos para você, que nós escrevemos. Então, ter tradição não é errado. Eu fui convidado e fui com muita alegria ao Centro de Tradição Gaúcha. Não sou gaúcho, mas eu adoro carne. Falou que vai ter churrasco, eu estou lá. Como foi bonito ver aquelas pessoas descendentes dos gaúchos, com as suas roupas típicas, com as suas danças folclóricas, comendo uma bela comida, bem feita, e carne à vontade, principalmente a costela feita lá, de uma maneira particular que os gaúchos sabem fazer. Tradição. Eles preservam a tradição. Ontem eu assisti lá na Romênia um bairro de judeus, perseguidos na Hungria, perseguidos em tudo quanto é lugar. Eles se esconderam e foram escondidos por aquelas pessoas daquele bairro. E quando acabou a guerra, então acabou a perseguição, um judeu abriu um restaurante para preservar as tradições culinárias do povo judeu. Aquilo que sua avó fazia, aquilo que sua mãe fazia. E é um restaurante muito caro e muito bem frequentado, com muito sucesso, preservando as tradições judaicas. Então, nós temos que saber que nós não somos judeus. Talvez dos que estão me ouvindo agora, ninguém é gaúcho. Como paulistas, nós temos algumas tradições. Na segunda-feira, normalmente, quando eu trabalhava lá no centro da cidade, a gente comia o prato tradicional de São Paulo. O feijão, o arroz, o ovo frito, a linguiça, o torresmo, a couve. Prato típico da segunda-feira paulistana. Então, nem toda tradição é certa, nem toda tradição é errada, nem toda tradição que é certa para alguém é certa para nós. Nós temos que saber isso, gente. O pastor que trabalha, por exemplo, numa igreja batista no sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul principalmente, na ceia do Senhor, é comum para eles servirem o cálice com vinho. Eles não veem problema nenhum, porque é da cultura alemã, cultura italiana, que eles têm nas suas raízes. Aí você chega em São Paulo, não é costume das igrejas batistas de São Paulo servirem a ceia com o vinho. Nós servimos o cálice do suco de uva. Então,
não vamos julgar os gaúchos e os gaúchos não vão julgar a gente, porque nós temos tradições diferentes, desde que não seja pecado. Então, gente, vamos reter as tradições evangélicas. Vamos olhar a palavra de Deus, vamos analisar a nossa cultura, aquilo que serve para nós e aquilo que não serve. O pessoal está embrulhando tudo num pacote só. Para poder se comunicar aí com as pessoas, estão achando que o carnaval agora pode ser gospel também. Quer dizer, tudo aquilo que se pregou sobre a festa da carne, carnaval, carne vale. Agora esse grupo acha que é algo cultural. Então, que a igreja pode aceitar como cultura. Esta é influência católica, não é evangélica, gente. A igreja católica foi muito esperta. Quando começou a perceber que estava perdendo gente para os evangélicos, eles juntaram suas festas, suas tradições com o calendário, principalmente começando do Nordeste para cá, porque, por exemplo, Recife tem uma igreja batista lá que na época de junho, julho, eles têm domingo que eles fecham e vão para um sítio pular fogueira, comer castanha, batata doce e fazer a festa junina evangélica. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que separar o joio do trigo na medida que é possível. Porque o próprio Jesus falou, cuidado. Não queira você ficar arrancando o joio, porque você pode arrancar o trigo, porque são parecidos. Deixa que no dia final os anjos vão saber distinguir quem é joio e quem é trigo. Retende as tradições. O Evangelho de Jesus Cristo, portanto, traz esse resultado na nossa vida. Nós passamos a ter uma cosmovisão, isto é, visão do mundo diferente, do incrédulo. Porque se eu tiver a mesma maneira de ver o mundo que o incrédulo, o Evangelho não produziu resultado nenhum na minha vida. Eu preciso olhar o mundo como Jesus olha o mundo. Eu preciso praticar o que Jesus ensinou, e não o que o meu vizinho, o meu professor, ou seja lá quem for, está falando. Nós devemos ser tradicionais e não tradicionalistas. Concluindo este início de mensagem, pois eu disse que nós vamos continuar no culto das 18 horas, encerrando então esse capítulo 2. A Bíblia fala lá, Paulo escrevendo aos Coríntios, permanecei firmes, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Com este conselho da palavra de Deus, eu quero fazer então o desafio para aqueles que estão no culto. Nós ouvimos no início do culto, firmes nas promessas de Jesus. Firmes nas promessas de Jesus, eu não vou falhar. Firmes nas promessas de Jesus, eu vou resistir, eu vou continuar. Eu vou enfrentar o que vier. Firmes nas promessas de Jesus. Se eu tiver que morrer, minha vida está nas mãos do Senhor, Ele sabe o que é melhor, Ele é meu pastor, está comigo em todos os lugares, até no vale da sombra da morte. Eu vou cantar como os escravos dos Estados Unidos cantavam, sempre clamando pela libertação, pelo momento que eles seriam finalmente e realmente livres, e que quando eles fossem atravessar o Rio Jordão, eles não iriam atravessar sós. Eles tinham o Senhor Jesus, o seu pastor, para vir e atravessá-los para o outro lado, na terra de Canaã, a terra da promessa. Nós precisamos ter esta confiança, esta fé, daquilo que nós cantamos. Que realmente nesse dia, principalmente, nossa mente seja encharcada pelo hino e pela palavra. Que estejamos firmes
nas promessas de Jesus, inabaláveis da nossa fé, confiando no Senhor e na sua palavra, confiando nas suas promessas, crendo realmente que o Espírito Santo está conosco e vai nos guiar em toda a verdade, enfrentar tudo o que vier, até o anticristo, se nós estivermos vivos, quando ele aparecer no planeta Terra. Que nós tenhamos esta convicção, vinda também da palavra de Deus. Por que eu estou firme? Eu vou responder, porque a Bíblia diz que eu devo estar hoje e sempre firme, firme em Jesus, firme na sua palavra, alicerçado na verdadeira fé cristã, tendo as minhas tradições, sejam familiares, aquilo que eu faço na minha casa, que eu não falo na igreja para todo mundo fazer, porque é minha tradição familiar. Mas tendo tradições da igreja, nós temos a ceia do Senhor, nós fazemos uma vez por mês. Estamos orando para que no primeiro domingo de abril a gente possa ir ao templo e celebrar a ceia do Senhor juntos. Mas se não estivermos, vamos fazer como já fizemos. As famílias preparando o seu material e nós participando virtualmente. É uma tradição nossa, é um memorial deixado por Jesus. Nós temos o batismo e não de crianças. Por quê? Porque nós cremos no que Jesus falou, e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Criança pequena não crê. E não adianta vir com aquela conversa, mas a criança é batizada na fé dos pais. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou que quem crer e for batizado. Nós temos as nossas tradições. O batismo, a imersão de pessoas que tenham consciência do seu pecado, de Jesus, da salvação, é algo próprio dos batistas. Está dentro do nosso nome. Nós somos batizadores. Batistas significam isso, aqueles que batizam. E nós temos, infelizmente, não presencialmente, mas algumas tradições que nós comemoramos. Nós comemoramos o dia do aniversário da MCM no domingo passado. Teve até o bolo lá, nós gostamos. E como pastor, eu entendo que toda comemoração tem que ter algo de comer, senão não é comemoração. Então, tivemos o culto, tivemos a palavra da irmã Rosângela, que foi uma bênção, tivemos o bolo para quem esteve lá, todo mundo saiu feliz, comemoramos, é uma tradição. Nós temos essa tradição. Nós comemoramos o Dia das Mães. Esse ano, como o ano passado, talvez não presencialmente, não sabemos o que vai acontecer, mas nós temos essa tradição. E sabemos que começou com uma moça que perdeu a mãe e quis juntar algumas amigas quando completou 1 ano da morte da mãe, para homenagear a mãe. Aquilo fez tanto efeito na vida das moças que participaram lá, que elas começaram a fazer também na sua vida. E começaram a fazer para homenagear as mães vivas, porque elas entenderam que não deveriam homenagear as mães somente aquelas que já tinham morrido. E a coisa pegou de tal forma que praticamente no mundo inteiro se comemora o Dia das Mães, é uma tradição. E nós temos a alegria de participar. E quando eu era criança, a gente recebia um cravo branco quando a mãe não era viva e um cravo vermelho quando a mãe era viva. Então, cada igreja, inclusive, comemora da maneira que quer, da maneira que acha mais correto, mas são tradições e não são erradas. Mas o comércio isso e o comércio aquilo. Gente, se a gente for olhar o que o comércio faz ou fala, a gente não faz nada. Nem Natal, nem Dia dos Pais, nem aniversário, nada. Então a gente tem que ter as nossas convicções. Quais são as nossas tradições? Elas estão dentro do padrão, dentro da fronteira que a Bíblia estabelece? Ou essas tradições são pecaminosas, a Bíblia condena,
e nós estamos praticando, vamos reter as tradições, porque o evangelho, quando chega, muda a pessoa, muda a sua família, muda a cultura de uma sociedade. Que nós tenhamos esta convicção bem clara da palavra de Deus. Estamos firmes no Senhor Jesus e nas suas promessas. Estamos retendo aquilo de bom que nós aprendemos da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta manhã em que as tuas misericórdias se renovaram mais uma vez sobre as nossas vidas. Obrigado pela vida que nos dás. Obrigado por aqueles que se recuperaram e estão voltando para casa. Pedimos a tua bênção para aqueles que ainda estão hospitalizados. Pedimos o teu consolo, o teu conforto para as famílias daquelas pessoas que faleceram. Nós imploramos, ó Deus, a tua graça e a tua misericórdia sobre o nosso país, sobre o mundo. Nós imploramos que a tua palavra também faça efeito no nosso coração. Que este evangelho de Jesus Cristo poderoso, tanto Jesus quanto o evangelho, realmente cause impacto no nosso coração, na nossa mente, e que vivamos de acordo com a tua vontade, firmes, confiando no Senhor, a nossa rocha, confiando em Jesus Cristo, teu Filho, sendo guiados pelo teu Espírito Santo, que não nos deu espírito de medo, de temor, mas nos deu espírito de fortaleza, de poder, de ousadia, que nós possamos reter também as tradições que aprendemos da tua palavra e aquelas que nós temos como pessoas, famílias e igreja que não contrariam aos princípios e valores do que está na Bíblia Sagrada. Nós te agradecemos pela música que ouvimos, que nos desafia com alegria a sermos firmes nas promessas de Jesus. Nós te agradecemos pela mensagem da tua palavra, o recado que veio a nós nesta manhã, para nos fortalecermos no Senhor, para estarmos firmes na nossa fé em Jesus, para sermos inabaláveis, que o nosso trabalho seja sempre fruto da nossa confiança em Ti, e que tenhamos as nossas tradições, que exerçamos influência na nossa cultura, de acordo com uma cosmovisão que a Tua palavra nos dá. Buscando sempre a Tua vontade em primeiro lugar, buscando o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, que as outras coisas nos sejam acrescentadas a cada dia, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Bom dia. Bom domingo. Bom dia. Até às 18. Até. Amém. Até a noite. Bom dia a todos.